RFI Convida. Elcio Ramalho. RFI Convida recebe hoje o cineasta paulista João Paulo Miranda Maria, que vive atualmente aqui em Paris, onde prepara seu primeiro longa-metragem. Muito obrigado, João Paulo, pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Eu que agradeço. João Paulo, você é do interior de São Paulo, nasceu em Porto Feliz, se instalou em Rio Claro, onde é professor da Unimep e coordena o grupo Quino Olho, que promove produções cinematográficas a partir de histórias e do folclore do interior. E uma dessas histórias, né, adaptada e dirigida por você, o curta-metragem A Moça que Dançou com o Diabo, recebeu, vamos lembrar, a menção especial do júri na competição de curta-metragens do Festival de Cannes no ano passado. E essa menção honrosa, um prêmio, aliás, muito prestigioso, te abriu as portas, né, para uma outra atividade. Você está atualmente em Paris, a convite da Cine Fondation, que é uma residência de artistas, principalmente daqueles que estão preparando o seu primeiro longa-metragem, que é o seu caso, né? João Paulo, como que está sendo essa experiência de viver aqui em Paris e preparar o seu primeiro longa-metragem? Olha, Elcio, está sendo uma experiência incrível, né? Pela questão de ter uma oportunidade única, né? De estar aqui, né? Em Paris, onde o berço, né? É o berço do cinema, né? Mundial. Então, toda a referência teórica minha acaba vindo muito, né? Da escola francesa e da história do cinema aqui na França. Então, para mim, é um prestígio enorme. E a atividade, né? Do programa da residência do Cine Fundação é basicamente, né, um programa de 4 meses e meio, né, que gira em torno de quase um semestre, a partir de alguns convites extras de participação de alguns labs e também de algumas de uns encontros também junto a alguns festivais internacionais, né? Então, basicamente, são 6 realizadores que são, assim, selecionados, né, entre centenas de inscritos para estarem desenvolvendo o seu primeiro ou segundo longa-metragem. Então, ali na residência, né, nós temos que escrever os nossos roteiros, né, a partir aí de várias consultorias, de vários encontros, reuniões. Temos que fazer sessões também de pitchings, né, que são apresentações orais do nosso projeto, várias reuniões com produtores, né, até conseguir afinar, digamos assim, né, deixar bem lapidado o projeto, o roteiro, para ele poder depois estar sendo executado, né? No caso desse roteiro meu, uma história que também se passaria no Brasil e que eu estaria agora apenas escrevendo e quem sabe aí então no final do ano tá retornando e fazendo o filme, né? E já tem nome, inclusive, né, o seu filme, né, que é Casa de Antiguidades. O que dá para você falar sobre esse trabalho, esse seu primeiro longa? Exato. Então a Casa de Antiguidades, né, o meu primeiro projeto de longa-metragem e que também fala do interior, né, que é de onde eu venho e onde eu vivo, né? No caso, eu vou estar falando de uma história de um personagem, né, um homem já de idade, né, que veio do norte do país e que está morando no sul, né, no estado de Santa Catarina, trabalhando dentro de uma fábrica de leite, né? Porém, ali ele não tem nenhum contato, digamos assim, humano com as outras pessoas, tudo cheio de um sistema, né, higiênico, com vários uniformes, né, de borracha, né, máscaras, e o único contato que ele tem acaba sendo mais com o gado, né, com as vacas, os animais. E isso aos poucos vai interferindo na forma da comunicação dele, e ele acaba, né, assim, vai, digamos, regredindo para um certo passado dele remoto da cultura do norte e ao mesmo tempo vai levando ele a um estágio quase primitivo e o que a gente chamaria até de um estágio quase animal, né, do personagem. Então é um filme que trata tanto da questão também do drama, mas também vai num clima de suspense também, né? Agora você já pensou em alguns atores para o seu filme? Sim, sim, com certeza. Já estamos conversando e um dos atores da qual sempre admirei muito e da qual tive recentemente um encontro, estamos conversando e provavelmente deve ser o ator, mas estamos ainda conversando, é o prestigiado Antônio Pitanga, né? Então, por toda a sua história, né, que já tem a história do cinema brasileiro, né, toda a sua participação, né, desde vários filmes do cinema novo, né, e também da atualidade, então é um nome de peso e além disso é um ator da qual assim vejo que agregará muito ao personagem. Mas estamos conversando e
que provavelmente é o que nós estamos pensando. Antes disso, você precisa finalizar justamente, né, a escritura, né, toda essa preparação. No caso dessa residência aqui em Paris, você conta com o apoio de profissionais, né, de pessoas que, na verdade, te dão muitas dicas, te dão muitas informações. Ele é precioso nesse sentido também, de que você tem acesso a outros universos, né, a outras experiências de outros cineastas também, que enriquece o seu próprio trabalho, João Paulo? Sim, com certeza, né? Porque a própria residência, né, ela é apoiada pelo Festival de Cannes. Então, todo o Festival de Cannes acaba, né, oferecendo todo um suporte, né, técnico, né, de encontro ou encontros com profissionais e também, também alguns encontros específicos com alguns diretores. Então, tanto que nesse momento nós estamos tentando fechar uma lista, né, uma lista dos sonhos que a gente chama, né, de quais assim grandes cineastas e nomes, né, do cinema, né, que nós gostaríamos de estar conversando e tendo encontros particulares para estar falando sobre os nossos projetos e sabendo sobre a experiência deles. Então, realmente, assim, é uma oportunidade única, né? Sendo incrível. Agora, o que mudou para você, João Paulo, essa menção especial do júri no Festival de Cannes do ano passado, né? Claro, abriu as portas para você, essa experiência na Cine Fundação. E para você, o que mudou? Essencialmente. Então, assim, acaba mudando muito, assim, quando eu falo assim, muda muito na questão mesmo de que, assim, os seus sonhos são possíveis, né? Então, assim, parece algo até meio bobo de falar, mas eu venho do interior, né, de uma família simples, né, que são de comerciantes, que trabalham em restaurante. E assim, sempre foi uma coisa muito distante imaginar um artista na família e ainda mais fazendo cinema, uma coisa praticamente, né, assim, impossível, né? Então, assim, foi algo muito difícil, um sonho para se correr atrás. Então, assim, acabou surgindo, né, uma somatória de fatores que eu digo assim, porque acabou sendo a partir da primeira seleção no Festival de Cannes em 2015, né, com o meu primeiro curta, que foi o Command Action, que também foi filmado em Rio Claro, e aí no segundo ano em seguida, né, voltando com A Moça que Dançou com o Diabo, né, na competição oficial e ganhando a menção especial do júri, né. Tudo isso, né, acabou, assim, mostrando o que é possível, e da qual realmente que o esforço pode levar, né? Então, para mim está sendo assim uma forma de estar confirmando, né, esse desejo, né, que começou, né, ali lá anos atrás, achando que seria uma coisa impossível e agora está na minha frente e uma oportunidade aberta para realmente fazer acontecer, né? E, João Paulo, você fundou lá em Rio Claro, você é professor, né, da Unimep, professor de cinema, e você fundou um grupo chamado Quino Olho, que promove justamente, né, tenta promover o cinema por meio dessas histórias do folclore do interior. Por que é essa necessidade de mostrar essas histórias numa tela, por exemplo? Então, eu vejo assim, né? No Brasil, né, o Brasil nós temos, né, uma cultura muito heterogênea, muito complexa também, e para mim, assim, um artista sempre tem que dizer algo sobre aonde vive, né, sobre o que está acontecendo ao redor, né. Eu vejo que aí acaba tendo uma cumplicidade maior, digamos, porque você está falando de algo muito mais verdadeiro, muito mais próximo, algo que você sente. Então, para mim, toda essa relação do interior, né, no caso do interior do estado de São Paulo, acabou sendo para mim né, minha matéria-prima, porque eu precisava falar sobre aquilo, falar sobre aquelas pessoas, falar sobre coisas boas e também coisas ruins, e também ser crítico, né? Então tudo isso me interessou muito. E é claro, era uma coisa meio quase também impossível, porque era um olhar bastante único, singular, sobre aquela realidade. E porque muitas vezes quando eu via alguns trabalhos, eram muito retratados de uma maneira quase estereotipada, né? Quando eu falo, por exemplo, que a gente, né, faz um cinema caipira, as pessoas já imaginam aquele cenário rural, aquele universo rural, do Jeca Tatu, lembram do Mazzaropi. Né? Então, assim,
Na verdade, é uma coisa completamente diferente. É um olhar sobre esse universo ali do interior, mas fora desse clichê do estereótipo, né? E para isso eu via que eu precisava montar um próprio núcleo e não simplesmente começar a tentar atrair a atenção de algumas produtoras da capital ou conseguir parceiros profissionais. A intenção foi então iniciar um processo do zero. Então comecei fundando um cineclube, fazendo várias sessões, e depois dessas sessões aí acabou gerando um grupo prático, na qual a gente começou a fazer vários exercícios que a gente chama de filmes ensaios, e até usávamos celular naquela época, e aí foi amadurecendo esse olhar, né, até chegar nesses últimos aí 3 anos que começamos a realmente produzir alguns curtas-metragens e enviá-los a festivais, né. E alguns deles, inclusive, premiados, o seu próprio A Moça que Dançou com o Diabo também é fruto dessa experiência, né, João Paulo? Sim, com certeza. E aí acabou trazendo outros sonhadores, né? Outras pessoas que também tinham esse mesmo sonho. Então acabou surgindo toda uma cumplicidade de técnicos, pessoas que nunca fizeram cinema antes e começaram a fazer pela primeira vez. E também surgia a necessidade deles fazerem também outros filmes. Então, hoje em dia eu não sou mais o único. No começo era o único diretor. Hoje em dia já temos um grupo de outros diretores. Tanto que esse semestre, nesse momento que eu estou aqui, o grupo lá já está produzindo 3 curtas-metragens só nesse semestre entre eles. Então, ou seja, é uma onda que vai caminhando, né? Ok. E parabéns por essa iniciativa, sucesso para os projetos do Aqui no Olho e também para o seu longa-metragem A Casa de Antiguidades. Muito obrigado. RFI Convida entrevistou hoje e recebeu aqui nos estúdios João Paulo Miranda Maria, cineasta. Muito obrigado pela sua presença, João Paulo. Eu que agradeço, Elcio.